Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Frutos Podcast. É com grande alegria que eu recebo aqui hoje o pastor Samuel Pinheiro, casado com a Fernanda, pai da Larinha, coordenador da FABERJ, a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, e diretor também de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. O cara é grande, né? É grande mesmo, é grande nos títulos, é grande na bagagem, camarada com coração grande, e a gente aprendeu a te amar, Samuel. Desde que você chegou aqui, esteve com a gente lá na PIB Goita. É sempre um prazer poder estar aqui com você, né? Estar junto com você e aqui hoje pela primeira vez no podcast. Né? É muito bom te receber, meu amigo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu dei umas dicas aí, mas que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo também no Spotify. Ótimo, obrigado, pastor João. Quero agradecer aí também pelo privilégio e alegria de poder estar aqui com vocês hoje. Realmente os nomes são grandes dos títulos, né? Mas a responsabilidade é maior ainda. É maior ainda. Mas está sendo um privilégio, uma alegria, como o senhor falou, assim, esse carinho, né, dos irmãos, não só lá da PIB de Goita também, mas dos irmãos da convenção de maneira geral. Isso tem sido muito importante para a gente se sentir bem acolhido aqui. Bom. Mas o carinho especial da igreja, que já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, né? Sempre muito bom estar com os irmãos. Amém. E estamos aí vindo do Paraná, né? Sou natural de Foz do Iguaçu, mas morei 12 anos em Curitiba, na capital, e aí lá comecei a trabalhar com a faculdade, com a FABAPAR, né? E aí, depois de um tempo lá, recebemos o convite aí, então, para vir para Campos aqui e contribuir com o trabalho da Convenção Batista Fluminense aqui em Campos. Rapaz, né? E como é que está sendo essa adaptação do Paraná para Campos e todo o estado do Rio, né? Porque a FABERJ e a Convenção trabalham em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então, é uma adaptação, assim, está sendo muito interessante, mas ela não é simples, porque ela vai desde uma cultura que é diferente, né? A gente brinca que a gente está morando em outro país, porque a cultura aqui é muito diferente lá do Paraná em vários aspectos, né? E também a própria questão denominacional, né? Então, a cultura denominacional no Paraná é diferente, a começar pelo tamanho, né? Então, a Convenção Paranaense hoje, se não me engano, tem 8 associações, tem um total de 400 igrejas. Aqui no Rio, só em Campos, a gente tem 150 igrejas batistas, né? Então, são 1.700 igrejas no estado, contando congregações já para 2.300 grupos, né? Comunidades. Então, é muita gente e aqui é a capital dos batistas, né? O estado do Rio de Janeiro é a capital dos batistas. É a maior convenção, né? Da América Latina, né? Isso mesmo. Então, é um universo muito diferente. Isso, pra gente, ele assustou num aspecto positivo, assim, né? Eu não conhecia essa amplitude toda. Mas, em termos de cultura, assim, a gente também está gostando muito. A gente acha o povo fluminense muito acolhedor, né? Lá no Paraná isso é um pouco mais retraído, assim, né? Mas aqui, povo muito caloroso, sempre recebendo a gente muito bem. Então, isso facilita bastante a nossa adaptação. Que né? bom, então, que bom. Graças a Deus. Você assumiu o Departamento de Educação Cristã há pouco tempo, né? É quantos meses já? Na verdade, um ano? faz um ano, né? Logo que eu cheguei aqui, aí então a convenção já me fez esse convite para que eu assumisse a parte da direção. Como eu estou há um ano, né? Então foi juntamente com isso. No entanto, a gente passou por um processo de transição, né? E aí a educação cristã ela ficou um pouco em stand-by, digamos assim, durante um tempo na nossa convenção. E aí começou-se um projeto de reestruturação e de renovação do departamento com o pastor Alonso, né? Que era o coordenador antes de mim, o diretor antes de mim. E aí, então, agora a gente retomou essa, né? Ele saindo, aí eu assumi, e aí a gente, então, está dando continuidade nesse trabalho. Né? Até para o pessoal entender um pouco, qual é a área de atuação
do Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Você já falou que são 1.700 igrejas, contando com as congregações, vai para 2.000 e tantas. Né? Então, são realidades muito diversas. E qual é o papel desse departamento? O que o departamento tem por fazer? O que é o projeto? O que vocês entendem que precisa ser feito? Legal. O papel da educação cristã, ele, na verdade, ele é um papel de suporte, vamos dizer assim, né? Nós não somos uma organização como as mulheres, por exemplo, como os homens, como os embaixadores do rei, os jovens, né? Nós somos um departamento de suporte a essas organizações e às igrejas locais e também às associações, né? Então, a finalidade do Departamento de Educação Cristã é promover ou dar esse suporte para que as nossas igrejas que estão lá na ponta, elas tenham um conteúdo, material e condições de executar uma educação cristã de qualidade nas suas igrejas, né? E justamente por conta dessas muitas variadas realidades, por mais que o nosso estado seja pequeno, mas o nosso número de igrejas é muito grande e os locais onde essas igrejas estão fazem com que as culturas sejam diferentes, que as realidades sejam diferentes, que as necessidades sejam diferentes, né? A gente tem igrejas que lidam com determinado tipo de classe, temos igrejas que lidam majoritariamente com outros determinados tipos de classe, tem igrejas que têm mais condições de recurso, tem igrejas que têm menos condições de recurso. Então, tudo isso acaba influenciando no atendimento das necessidades. E aí o Departamento de Educação Cristã, ele busca mapear essas necessidades e verificar de que maneira a gente pode contribuir para que a gente possa capacitar os nossos educadores, capacitar os nossos ministérios de educação cristã nas igrejas locais, para que eles possam exercer um ministério com eficiência, né? Então, a gente trabalha hoje em algumas frentes, né? A primeira delas, a gente tem a nossa revista Palavra e Vida, Departamento de Educação Cristã, que administra o conteúdo, a redação, a distribuição. Então, tudo isso a gente que cuida dessa logística. Exatamente, a gente cuida dela. Inclusive, a gente já está planejando aí mudanças significativas para a nossa revista, sempre visando, claro, a melhoria e a qualidade, né, do nosso material. A gente também trabalha nas frentes de capacitação de professores, de irmãos que trabalham na área de educação cristã. Então, a gente promove treinamentos, promove capacitações para que a gente possa, então, dar esse auxílio, né? Falando da revista ainda, os recursos da revista, né? Então, a gente tem recursos didáticos que são enviados, estão disponibilizados para os professores no nosso site. A gente tem... nessa última revista a gente não teve, mas tem a gravação de aulas em vídeo, para que também possa ser um recurso a mais. E aí a gente está pesquisando e buscando encontrar formas de proporcionar ou de ofertar outros tipos de recursos para que isso possa facilitar o trabalho dos nossos irmãos. Porque a gente sabe, né, pastor? O senhor é pastor de uma igreja, sabe como é, que a gente, às vezes a educação cristã, ela esbarra muito nisso. Por quê? Para você ser um educador com qualidade, ou para você ensinar alguém com qualidade, você precisa dedicar tempo, né? E muitas vezes os nossos irmãos não têm esse tempo. Então, tudo aquilo que a gente puder facilitar para que fique mais fácil o caminho dos nossos professores, daqueles que são servos, né? Daqueles que servem a igreja, e a gente puder ajudar nesse aspecto, a gente vai fazer. Então, estamos buscando constantemente esse tipo de atualização, né? Então, a gente sonha com material para adolescente, a gente sonha com material para juventude, né? A gente sonha para outros tipos de materiais para que a gente possa auxiliar as igrejas nesse porque sentido. Hoje a revista Palavra e Vida é voltada para o jovem e adulto, né? Exatamente. Então é um público mais restrito. Eu participei, né? Não participei dele todo, mas participei no sábado, né, de uma capacitação, né, que aconteceu aqui na cidade de Campos para professores de escola bíblica dominical. Legal. Né? Como que vocês têm visto essa necessidade? Hoje é só educação para professores de EBD ou vocês têm já
outros treinamentos em vista, sendo preparados, sendo disponibilizados? A gente tem preparado outros materiais para além da EBD, né? No entanto, a gente tem sentido que hoje existe um gargalo, vamos dizer assim, e uma dificuldade nessa área com as nossas igrejas de maneira geral, né? Então, muitas igrejas vêm procurar o Departamento de Educação Cristã pedindo auxílio nessa capacitação para professores. É porque até a gente está vivendo como que eu posso dizer? Uma crise existencial há alguns anos da nossa EBD, né? A gente tem participado disso, mas ouviu-se muito já que a EBD estava defasada, que ela estava atrasada, que ela precisava ser renovada, e eu concordo com essa leitura. No entanto, o que aconteceu? A solução que encontraram para isso foi acabar com a EBD, né? E não colocar algo que substitua essa ferramenta para o ensino bíblico das nossas igrejas. E isso foi uma catástrofe. Por quê? Porque a gente começou a ter pessoas que conheciam a Jesus, entregando sua vida a Jesus, mas que não tinham uma qualidade no ensino bíblico e no aprendizado como se tinha antigamente com as escolas bíblicas. Conhecia, né? Jesus, mas não conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. Exatamente. Né? A caminhada cristã, ela é uma caminhada que vai produzindo em mim maturidade, né? Crescimento. E se eu não me dedico a isso, até ontem estava lá na Segunda Igreja Batista de Rio Bonito e eu falei bastante sobre isso. O apóstolo Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? Então, eu ouço uma vez, reconheço Jesus como meu Salvador, mas eu preciso continuar ouvindo para que essa fé seja fortalecida dentro do meu coração. Preciso continuar trabalhando isso, preciso continuar me dedicando ao conhecimento, aos estudos, né? E aí, se isso não acontece, a gente constrói ou a gente forma uma igreja superficial. Uma igreja que é levada por vento de qualquer vento de doutrina. E como a gente vive um período, a gente vive num tempo em que as pessoas elas são levadas muito pelas sensações, né? Então, eu quero aquilo que de alguma forma me dá um prazer. Eu quero aquilo que de alguma forma me dá uma boa sensação. Me arrepia. Me arrepia, me faz chorar, mexe com as emoções. Até ontem mesmo eu falei sobre isso, que existe até uma cultura que às vezes que a gente ouve de vez em quando assim, hoje eu senti a presença de Deus porque até me arrepiei no culto, né? Como se a presença de Deus estivesse atrelada a alguma expressão sensorial minha, emocional. Mas a gente sabe que biblicamente não é assim que funciona, né? Deus está presente independente das minhas sensações. Se eu sinto ou não, Deus está presente. E então a gente vê que isso vem construindo um relacionamento com Deus muito baseado naquilo que eu sinto. E isso abre um espaço para um monte de coisa. Porque daí, quando eu falo com Deus a partir daquilo que eu sinto, o que eu sinto é diferente do que você sente. E aí a gente perde o fio da meada, né? Mas nós temos a palavra de Deus, que é ela que direciona nosso relacionamento com Deus. Sentindo ou não sentindo, Deus se faz presente. A palavra dele é o melhor basilador para isso, né? Exatamente, a palavra dele que diz isso, né? Então, então a gente não pode basear a nossa relação com Deus no sentimento. E isso tem aflorado muito. E eu acredito que o ensino bíblico que a gente tinha há alguns anos atrás na EBD, ele ajudava muito nesse aspecto. Porque a escola bíblica era de fato baseada na Bíblia, era bíblica, né? Então, isso acabou enfraquecendo e acabou, então, somado a outros fatores, acabou enfraquecendo principalmente o relacionamento dos evangélicos, dos cristãos com o próprio Deus. Inclusive, até, se você olhar no IBGE, o IBGE vai dizer que quase 33% da população, ou seja, quase um terço da população brasileira se declara evangélica. Será que esse povo todo de fato entende que Jesus Cristo é o Salvador da vida delas e que é a partir
a partir dessa compreensão, elas negam a si mesmas, morrem para o mundo e vivem para Cristo? Será? Esse é um desafio, né? Uhum. Porque se a gente for olhar somente com base nesses números, a gente vai ver que o número de cristãos evangélicos, no caso, aumentou, mas a sociedade parece que não sentiu o impacto desse crescimento. Né? Parece que tem um monte de gente se dizendo ser, mas isso não se materializa no dia a dia, né? Talvez estejam dentro das igrejas, mas provavelmente não estão nas ruas como cristãos evangélicos, né? Exatamente. Até porque eu fico sempre pensando assim, falei, gente, se 33% da população de fato fosse seguidora do Jesus de Nazaré, a gente não era mais 33%, a gente já era 90%, já era, né? E a gente teria uma cultura totalmente transformada, né? Nesse aspecto. No entanto, eu concordo contigo que, ao mesmo tempo, ser evangélico se tornou um status, né? Eu lembro que na década de 90, por aí, eu era criança ainda, mas hoje eu faço essa leitura, né? Havia um anseio dos evangélicos de alcançarem um status de notoriedade, né? E eles brigaram muito para isso, né? Batalharam muito para isso. E hoje a gente chegou nesse lugar. Na década de 90 era tiração de sarro você dizer que era crente. Hoje já não. Hoje as pessoas acham até legal, né? Pô, que bom, né? Que legal. Você tem uma espiritualidade, né? Você tem uma crença, uma fé, alguma coisa nesse sentido. Só que a gente alcançou esse lugar. Hoje a gente tem uma bancada de evangélicos no Congresso, né? Batendo na mesa. Mas a gente viu que chegar nesse topo não muda nada. É até pior em muitos aspectos, né? E então aí a gente tem aí 1/3 da população brasileira. Os estudos dizem que em cerca de 20 anos mais ou menos a gente vai ser mais da metade, mas a gente não está vendo essa mudança acontecer na sociedade. O nosso estado, por exemplo, né? Que agora, há um ano, eu sou... Você é carioca sou carioca agora, né? Então, o nosso estado, o estado mais evangélico do Brasil, é um dos mais violentos do Brasil, né? Então, essa conta não está batendo, não está fechando, né? E aí, eu particularmente acredito que faltou ensino bíblico para a gente. Talvez a crítica, na realidade, ela é pertinente, né? A gente não vai desmerecer a crítica, porque eu acho que tudo precisa ser transformado com o tempo. Exatamente. Você tem a questão das tecnologias, você tem metodologias novas, você tem um jeito diferente hoje, porque esses dias eu recebi um videozinho da pessoa mostrando como que eram os carros no início do século passado, como que era várias coisas, né? As máquinas de escrever para os computadores de hoje, e mostrando uma sala de aula do século passado e a sala de aula dos tempos de hoje. Você vê que não houve uma mudança, não é somente a escola bíblica dominical, né, que ficou defasada. Toda a cadeia de ensino é defasada com relação a isso. Eu estava assistindo uma entrevista, eu sou da área de tecnologia também, além de pastor, sou programador, sou da área de informática, e uma das grandes questões era aquilo que é ensinado às vezes numa faculdade de informática está tão desatualizado que o aluno, quando sai para o mercado de trabalho, nem encontra mais aquilo. Né? Na minha época, quando eu estava estudando, há 20 anos atrás, os livros tinham 1 ano de validade, né? Depois de 1 ano já tinha uma versão nova, você já descartava aquilo tudo. Né? Imagina hoje. Eu participei de um simpósio de tecnologia na educação. Você falou aí, me lembrei agora. Aí, rapaz, cria uma expectativa, né? Porque era um mestrado que quem estava organizando era uma universidade que tinha um mestrado na área de educação. Acho que até que em Campos tem também, né? Um mestrado na área de tecnologia e educação. Cognição e linguagem tem essa área de tecnologia, então, na UENF. Aí eu criei maior expectativa. Falei, rapaz, vamos falar sobre tecnologia na educação, sobre metodologias ativas, né? Esses papos todos que estão em alta. Chegou lá, cara,
foi um dia, foram 2 dias de congresso. Os 2 dias inteiros eu fiquei sentado, ouvindo uma pessoa lá no palanque com um PowerPoint na tela. Eu falei, gente, uma conferência sobre tecnologia da educação, mas a gente... E não teve tecnologia nenhuma. Não teve nada. A mesma coisa, né? Mas o senhor trouxe um assunto interessante, que é justamente esse, assim, que hoje a gente precisa, além de ressignificar muita coisa na nossa EBD, e aí eu lembrei quando você estava falando que, né, talvez uma curiosidade que as pessoas não saibam, a escola secular hoje, ela foi inspirada na escola bíblica dominical. Uhum. Primeiro veio o modelo de escola bíblica dominical. Na Inglaterra? Na né? Inglaterra, exatamente, né? E a escola bíblica dominical, ela veio para quê? Ela veio porque um homem, né? Ele era jornalista, se eu não me engano, Hakes, e ele percebeu que as crianças eram deixadas pelos pais na época da Revolução Industrial, né? Os pais iam trabalhar lá jornadas de 12, 16 horas de trabalho e as crianças 7 dias por semana. 7 dias por semana e as crianças ficavam abandonadas na rua. E aí começaram a se envolver com drogas, se envolver com violência, né? E aí ele falou assim, não, preciso encontrar uma forma de cuidar dessas crianças. E aí ele começou a reunir essas crianças na igreja e aí então promover atividades para eles, ensinar a Bíblia para eles, ensinar eles a lerem, para que elas pudessem então passar um tempo de qualidade naquele período ali. E foi aí que, né, em pouco tempo o método se espalhou e aí dali mais um tempo o governo da Inglaterra começou a utilizar. Acampou a ideia, né? Exatamente, acampou a ideia. Então hoje a gente tem uma estrutura de escola que ela é inspirada na escola bíblica dominical. Mas realmente, de fato, se você pegar uma sala de aula na época da Revolução Industrial e pegar uma sala de aula hoje, não mudou muita coisa, né? Uma tecnologiazinha ali, outra aqui, mas a prática continua sendo a mesma. E é esse tipo de coisa que a gente precisa aprender a romper, né? E ainda se tem muito medo, né? O medo do mundo entrar na igreja. Mas é que tem coisas hoje que a gente precisa se adaptar, né? Então, a gente estava brincando agora há pouco, antes de começar aqui a nossa gravação, sobre o ChatGPT, né? Hoje, se eu quiser saber a história, qualquer história da Bíblia, eu não preciso nem ir na Bíblia ler. Eu posso digitar lá, me conta a história do fulano de tal, me conta a história de Davi. E aí ele vai contar a história de Davi inteira para ela. Então, a gente usar essas ferramentas como uma possibilidade também da gente promover, né? E aí a gente repensar muitas vezes isso é fundamental. E aí o senhor tinha feito a pergunta anterior sobre a questão do EBD. Uma outra coisa que é um passo importante, uma reflexão importante para a gente fazer, é que a educação cristã ela não pode se limitar à escola bíblica dominical, né? A educação cristã está em tudo. A educação cristã, ela está na escola bíblica, mas ela está no discipulado, ela está no culto de domingo, né? O nosso culto de domingo, ele pode ser um instrumento de educação, de ensino, e não só a pregação do pastor, mas toda a liturgia do culto, ela pode ser direcionada para isso, porque ensina, né? Eu sou músico também, eu gosto bastante de falar sobre isso. Música produz teologia dentro da igreja. Seja teologia boa, seja teologia ruim. Ela produz, né? Porque, assim, os irmãos lá da Pibigoita, a mensagem da pastora Tânia de ontem, né? Eles ouviram, mas pode ser que até quarta-feira já não lembre muita coisa. Mas as músicas vão sendo repetidas, exatamente. Né? A música que cantou, essa fica, né? Então, a gente precisa pensar nisso. O almoço de domingo na igreja, a campanha de missões, tudo isso é educação cristã. A gente vai aprendendo, a gente vai ensinando, né? Então, eu lembro quando eu era criança que os meus pais sempre me deram a direção de eu ir lá na frente entregar o dízimo e a oferta, né? E aí cada um tinha seu envelope. O dinheiro era só do meu pai, mas cada um tinha o seu envelope, né? E aí a gente ia lá na frente, colocava. E isso foi construindo em mim, na minha irmã, essa cultura, esse entendimento, né? Do valor que é você contribuir, você
devolver a Deus. Então é um processo didático, exatamente, né? É um processo didático. Uhum. E aí eu digo que Jesus ele era muito didático nisso, né? Em tudo ele estava ensinando. A nossa crença, por exemplo, em relação à ceia, ela tem um efeito didático, né? Então, nós, enquanto batistas, não cremos que o pão e o vinho são de fato o corpo e o sangue de Jesus, mas eles são símbolos, são representações. Isso é didático, é para que a gente... É uma aula sendo repetida toda vez que a ceia é realizada. Exatamente, né? Exatamente. Batismo, da mesma maneira. Nós não cremos que há salvação no batismo, mas nós sabemos do efeito didático que ele tem. Eu usei uma vez uma expressão, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, não gostei quando o senhor falou isso. Mas eu falei assim, que pena que você não gostou, eu vou continuar repetindo, porque eu gostei. O batismo e a ceia, eles têm uma... É uma apresentação teatral. É uma apresentação teatral, porque ali você não está morrendo no batismo, você não está morrendo e ressuscitando. É um teatro. Exato. Você afunda e depois você levanta. Né? A questão da ceia não é o corpo, não é o sangue. É um teatro do corpo e do sangue ali simbolizados e a gente faz aquilo como algo para ensinar. Então, dentro dessa visão que tudo é ensino, né, a gente precisa ter essa clareza. Aquilo que a gente faz como igreja está ensinando para todo mundo uma mensagem. E a gente sempre está ensinando, pastor. Esse é um ponto, né? Querendo ou não, nós estamos ensinando. Ou a gente ensina o que é bom, ou a gente ensina o que é ruim, mas sempre vai ensinar, né? Então, é interessante. E talvez até a irmã tenha entrado, não tenha gostado da sua expressão, porque às vezes o teatro ele remete a uma ficção, né? É uma mentira. Exatamente, entendeu? É uma mentira, mas que não é esse o... É uma encenação de algo, exatamente, de algo que realmente tem um valor muito grande para nós, né? Então, a gente buscar entender como a gente vai aprendendo. Eu fico vendo a Lara, né? Minha filha tem 3 anos. E ela está numa fase, assim, de aprendizagem. Ela absorve tudo, né? Tudo. Então, a gente precisa cuidar com as coisas que a gente fala dentro de casa, né? Porque para sair repetindo é muito fácil. Exatamente, e aprende muito fácil, né? Então, eu brinco até que tem algumas coisas que eu converso com a Fernanda, que eu converso com ela em código para que ela não entenda, né? Mas... eu vou te dar uma péssima notícia. Vocês que estão achando que ela não está entendendo. Vou ter que Vocês parar. é que estão achando. É melhor não falar na frente, porque verdade. todo o código vai ser decifrado um dia. Pois é, rapaz. Eu vou ter que falar no WhatsApp com ela, né? Vai ter que mandar mensagem no WhatsApp. Mas a gente ter essa compreensão, pastor, ela é fundamental, do nosso papel de ensino, né? E isso vai, assim, muitas das vezes... às vezes da construção de uma cultura, né? Então até uma autocrítica que eu acho que enquanto pastores também a gente precisa fazer. Eu já participei de muitos congressos de liderança de pastores em que vai lá o CEO da empresa tal, vai o fundador da organização não sei das quantas, o cara é gestor não sei do quê, e que tudo isso é ferramenta importante para a administração da igreja. Mas eu não me lembro de ter ido num congresso em que um educador foi falar, ou que um pedagogo foi falar, né? Por quê? Porque a gente está muito mais preocupado com os aspectos administrativos da igreja do que dos aspectos educacionais. Mas se a gente for olhar para os textos bíblicos sobre o significado de ser igreja, a igreja é muito mais uma escola do que uma empresa, né? Então, isso passa por isso também, dessa compreensão do pastor, de olhar para o ensino e para a educação com nessa compreensão. E é fundamental. Se a gente quer ter uma igreja forte e saudável, a gente precisa investir muito em ensino e educação. Né? Então, eu acho que dentro desse escopo todo, dentro dessa bolha toda, está aí a educação cristã para servir as igrejas nesse aspecto. Você entrou num ponto que eu acho que é fundamental.
a gente revê o papel até mesmo do educador cristão. Uhum. Eu lembro que quando eu estava ainda no seminário, estudando aqui no seminário, eu tive contato com a professora Olga Nogueira, né? Um sobrenome bonito, é o mesmo meu, mas não temos parentesco. E a Olga, eu já a conhecia, né? Ela foi educadora religiosa da Segunda Igreja Batista de Campos. E só que aí eu era mais novo, não tinha o entendimento. Depois eu fui encontrá-la, né, em alguns congressos, algumas reuniões, ela como no seu papel de diretor de educação cristã da Convenção Batista Fluminense. E participamos de muitos eventos. Mas mesmo naquela época, na maioria das igrejas, não havia o educador cristão ou a educadora cristã. Ontem, até conversando com a minha esposa, que é formada em educação cristã aqui no seminário, é pedagoga pela UENF, tem uma bagagem em escolas, em igreja também muito grande, e a gente começou a fazer uma lista das educadoras aqui, das igrejas aqui de Campos, que a gente conhecia. E eu vou te dizer, eu parei numa mão, entendeu? Contando os 5 dedos aqui da mão, e algumas delas já não estão nem mais entre nós hoje, né? Já foram de um outro tempo, eram as esposas dos pastores, vieram do curso do Iber, lá no Rio, né? Sim, agora. Mas a gente viu que não era muito comum, mas havia uma certa consideração pelo papel da educadora cristã. Hoje, a gente precisa retomar isso. Entender. É a mesma coisa acontecendo com o ministro de música. Né? São dois, são duas espécimes que estão em extinção, né? Dentro do nosso contexto, principalmente do nosso contexto batista. Né? Você não vê. E quando você vê assim, num papel secundário, aquém. Né? É a líder do departamento infantil, não é a coordenadora da escola bíblica dominical. Não é visto nesse papel como educadora cristã da igreja como um todo, como uma auxiliar direto do pastor. Né? Eu vejo algumas igrejas hoje tentando trabalhar muito a questão do pastor de ensino, da pastora de educação, né? Até o problema de música também. O pastor de música. Né? Mas eu acho que ainda está longe. Né? O que a gente pode fazer para melhorar e recriar ou restabelecer essa cultura da educação cristã nas igrejas, da figura do educador, a igreja entender que é um papel importante, que é necessário? Legal, pastor. Essa pergunta é muito boa, porque ela é pauta de bastante conversas nossas com outros educadores, né? Assim, essa é uma... ainda que eu esteja muito envolvido com educação cristã desde lá no Paraná, mas essa cultura de educador cristão não existe no Paraná, né? Então, eu me lembro de uma pessoa na minha igreja, quando eu era pré-adolescente, que ela veio para o Rio para fazer o Iber, né? Estudou aqui no Iber, voltou para Foz e nunca exerceu a função de educadora cristã. Então, não é uma cultura isso lá no Paraná. No entanto, eu vejo que há um papel fundamental aí, né? E concordo com o que o senhor falou, até fez relação com os ministros de música que a gente tinha, né? A leitura que eu faço hoje é que a gente precisa aí de talvez uma via de mão dupla que precisa se encontrar, né? Então, eu creio que é preciso que os pastores façam uma reflexão e, na minha leitura pessoal, ainda está muito ligado com aquilo que eu falei, essa visão organizacional e empresarial da igreja, muitas vezes, né? Então, ainda há uma visão muito de que a saúde da igreja está muito ligada à quantidade de pessoas, muitas vezes em detrimento da qualidade disso, né? Então, vamos trabalhar para ter mais pessoas, e aí direciona a igreja para
essa caminhada e se esquece de trabalhar a qualidade, né? Ah, mas a gente tem aqui o curso de liderança tal, o curso não sei das quantas, mas a gente sabe que, né, é muito aquém, né? Para um ensino bíblico de qualidade, para você ensinar alguém biblicamente, isso é uma vida toda, não é só um curso A ou B que vai resolver o problema, ainda que eles sejam importantes e atendam demandas. Tanto é que há uma caminhada nesse sentido, né? Eu peguei esse boom das igrejas em célula, né? E aí os cursos de lideranças, eles eram totalmente focados para líder de célula, né? E vazios biblicamente. Hoje já há uma outra expectativa, né? Eu já ouvi até de cursos de liderança que se faz na igreja para líderes de célula, que tem inclusive aula de teologia, né, nesses cursos. E é um avanço, eu acho interessante, mas a gente precisa desse papel do educador. O educador, ele aprende, ele estuda para auxiliar a igreja nessa função, em organizar a igreja de uma forma que isso convirja para o aprendizado, convirja para o crescimento, né? E aí eu acho que vem a via do educador, que ele precisa também entender que não se faz mais educação cristã hoje como se fazia na década de 90, né? Isso precisa também ser atualizado. Eu acho que todos os mundos precisam se atualizar nesse sentido, que esse papel precisa ser ressignificado, né? Esse papel precisa ser revisto. E aí eu já ouvi de pastores também me dizerem que para mim o problema de ter um educador cristão na igreja é que parece que ele vive em Nárnia, que ele quer umas coisas que são impossíveis de acontecer, né? Então é necessário haver essa. Ao mesmo tempo, eu conheço educadoras, né? A própria Vânia e a pastora Tânia, que esteve lá na igreja ontem, que trabalham junto comigo, que elas são totalmente contextualizadas nesse sentido e trabalham de acordo com a realidade da igreja, né? Então, mas elas conseguem ter essa visão, e é importante no papel do educador nesse sentido, essa visão de trabalho conjunto, né? Então, e de crescimento mútuo, e que o educador cristão, ele pode somar ao trabalho do pastor, inclusive pode até facilitar o trabalho do pastor nesse aspecto educacional, né? Então, o que falta para mim na minha leitura hoje é uma compreensão daquilo que o educador pode ser dentro da igreja, né? Que às vezes o pastor não quer o educador porque ele acha que o educador ele é ainda aquele educador da década de 80 e 90. Aquele educador não cabe mais mesmo. Assim como aquele ministro de música não cabe mais. Aquele professor da EBD também não cabe. E aquele pastor da década de 90 não cabe mais, entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Pastorzão que está na década de 90 ainda tem que se atualizar. Exatamente, precisa. Mas existe uma maneira da gente ressignificar isso, né? E são muitas as possibilidades de crescimento quando você tem alguém cumprindo o papel de educador dentro da igreja, né? Então, até para o conteúdo que é ministrado, né? Para o material que é disponibilizado para os irmãos. E hoje a gente tem assim uma infinidade de coisas disponíveis, né, para ir material, por exemplo. Se você quiser usar material para EBD, na década de 90, a revistinha de EBD era Juerp e acabou. No né? nosso contexto batista. No nosso contexto batista era só isso. Hoje tem uma infinidade, né? Então... E você pode criar o seu currículo. Exatamente. E aí buscar o material que mais se adapta a isso, né? Isso. E é interessante que o próprio... Desculpa usar uma palavra fria, mas o próprio mercado, nesse sentido, ele trabalha com esse objetivo, né? Hoje, assim, a ideia não é mais que eu tenha uma revista e que essa revista sirva para todo mundo, mas é que eu tenha um leque de opções e dê para a igreja local a possibilidade dela dizer, não, eu quero isso. O trilho vai ser assim, né? E o educador cristão ele tem essa função, né? Ele sabe fazer isso.
Que muitas vezes o pastor não sabe. Não né? sabe, né? É, Ou às vezes até tem um conhecimento, mas são tantas as demandas, né? Exatamente. Que ele acaba não conseguindo se dedicar àquilo. Isso. Acaba não tendo a disponibilidade de tempo de atender aquela demanda específica. Exatamente. Você estava falando dessa questão dos cursos de formação de liderança. Né? Eu lembro que foi a Olga que deu a ideia para a gente de montar o Cefol aqui em Campos. Né? Eu acho que na época houve um tempo antes onde havia no seminário o curso, acho que Ana Cristi, né? Minha mãe fez, minha esposa depois chegou a fazer, parou por um tempo e aí a Olga veio com essa ideia do Centro de Formação de Liderança. Foi a Tânia Lobo, que era educadora também da Segunda Igreja, que assumiu isso, ela e uma outra irmã, a irmã Magda. Né, que assumiram esse compromisso na nossa associação aqui, que na época não tinha ainda as 99 igrejas, mais a Plano Norte, elas que assumiram esse papel. Mas aí a gente vê que essa questão de curso de formação de liderança aplicado nas igrejas, aplicado para a criação de líderes de célula, parece replicar muito aquela visão também que é uma visão da educação secular, que é a formação de mão de obra para exercer uma função. Eu sou técnico de formação, eu não tenho problema nenhum com curso técnico. Eu acho que seria o ideal para todo jovem e adolescente que fizesse um curso técnico concomitante ao ensino médio, porque já vai dando uma bagagem, já vai dando um direcionamento profissional. Só que eu acho que o curso técnico muitas das vezes acaba limitando a pessoa, a pessoa entender o seguinte: não, eu sou isso, eu sou técnico de informática, eu sou técnico de instrumentação, eu sou técnico de mecânica, e você não vê o total das coisas. Então eu acho que às vezes esses cursos de liderança, líder de célula, acabam criando uma pessoa com a visão limitada. Não, eu sou só isso daqui. Mas a gente esquece que para você exercer a liderança na célula, você tem que ter conhecimento bíblico, você tem que ter uma bagagem para você não ser somente um repetidor daquilo que está sendo dito. Exatamente. Né? Porque senão você só pega o material e repete, e repete, e repete, e não faz uma análise daquilo. Essa é a... Como que eu posso dizer? Só cortando, a gente às vezes tem que ter muito cuidado até com isso, né? Exatamente. Porque tem gente que fica assim, não, você falou que eu sou limitado. Não, não é que você é limitado, é só que botaram uma viseira para você entender que você é só isso. Não, você não é só isso. Você pode ser um líder de célula, você vai ser um discipulador, mas você pode ser também um professor da EBD, você pode ser um líder que entende de Bíblia, que entende de teologia, né? Para ninguém ficar milindrado, eu mesmo que botei a viseira. Aí você tira a viseira do pessoal agora, entendeu? Isso aí. Assim, eu lembro quando eu era criança, que começou uma onda de aparecer homem de cabelo comprido, usando brinco na igreja, né? Era muito bom quando eu tinha cabelo comprido. Pessoa tatuada. E aí havia uma palavra que a gente ouvia muito, que era assim: o mundo está entrando na igreja, né? Só que quando a gente olha para um aspecto desse, por exemplo, né? E a gente vê que em muitos aspectos o ensino bíblico ele se tornou, como você falou, uma réplica do sistema que a gente tem hoje de produção de mão de obra, né? E que ele praticamente faz a mesma coisa, a gente não percebe que isso é o mundo entrando na igreja, né? Porque falei sobre isso ontem também, quando eu estava compartilhando com os irmãos, que quando Jesus disse que conhecereis a verdade, que é Ele mesmo, né? E a verdade vos libertará, né? Então, Deus nos chamou para a liberdade, não para a viseira, né? Não para o cabresto, não para a alienação ou para a opressão. Ele nos chamou para a liberdade. E essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade. E eu sou tão livre quanto responsável nesse sentido. E como é que eu adquiro liberdade com responsabilidade? Com crescimento, com amadurecimento, com aprendizado, né? Eu preciso aprender, preciso crescer
para ser livre, para dizer, por exemplo, não, eu tenho condições de ser professor, tenho condições de ser um líder de célula, tenho condições de servir em N lugares na igreja, e eu tenho responsabilidade para assumir isso, porque eu já tenho uma bagagem para isso, porque eu aprendi, né, posso ensinar aquilo que eu aprendi. Eu não estou falando sobre a gente ter pessoas multitarefas e que sejam especialistas nessas tarefas. Especialistas em generalidade. Generalidade, não é isso, mas é que o que me preocupa muito hoje em dia é que parece que o nosso ensino está levando as pessoas a serem, como o senhor falou, né, alienadas naquela viseira ali, né? Então, é esse caminho aqui e eu vou seguir esse caminho. Só que quanto essa alienação acaba tornando as pessoas elas não conseguem assumir a responsabilidade delas e ao mesmo tempo elas não conseguem vivenciar a liberdade em Jesus, porque elas ficam presas, né? Então, quando eu era pastor de adolescentes e de jovens, era muito comum vinha alguém falar, pastor, ficar é pecado? Hoje nem sei se existe, deve ser essa palavra mais, né? Mas ficar é pecado, sexo antes do casamento é pecado, fumar pode, beber a bebida alcoólica pode ou não pode? Porque, no fundo, o que a gente quer é que alguém diga pra gente o que a gente pode fazer para eu não assumir responsabilidade daquilo, né? Eu quero que alguém seja responsável. Ah, por que você não faz? Ah, porque o pastor João falou para mim. Isso que não pode. Não pode. Mas o evangelho não é isso, né? O evangelho é que eu sei que existem coisas que eu devo e que eu não devo fazer, mas eu sei por que eu devo e não devo fazer. Né? Então, e aí quando eu vou limitando o ensino, eu vou limitando a educação, eu vou formatando. E aí, assim, obviamente, esse caminho ele é mais fácil, né? É muito mais fácil eu mandar uma lista, ó, pega lá na Pibigoita, põe no mural da igreja. Isso aqui é o que pode e o que não pode fazer. E aí, pronto. Mas aí você não produz maturidade nas pessoas, não produz desenvolvimento, você não dá dignidade para elas, e o evangelho é tudo isso. O evangelho é resgatar a humanidade das pessoas, resgatar a dignidade, dar a elas a possibilidade de enxergar o mundo com liberdade e responsabilidade, né? Porque foi para isso que Jesus chamou a gente. Então, esse cuidado que a gente precisa ter. É muito trabalhoso o ensino a partir da lógica do evangelho. Então, ainda mais dentro dessa premissa da liberdade. Exatamente, né? Dentro da premissa. Você ensinar para o outro ter a liberdade de tomar as suas decisões. Isso. Entendeu? É complicado. É melhor você ensinar para te obedecer. Né? Só que aí não é a premissa do evangelho, como você falou. Aí a pessoa não depende do Espírito, ela depende de mim. Né? E aí o que eu disser vai ser a regra, o que eu disser vai ser a lei. Exatamente. Né? E aí eu me coloco no papel de um ditador. Entendeu? Eu que digo o que você pode e o que você não pode fazer. Né? Eu sou mediador entre Deus e os homens. Aí a gente vê que a educação religiosa está fazendo falta. Faz falta. Nas igrejas. Eu acho que a gente tem que entender e ter clareza nisso. Né? A gente foi falando de educação religiosa, a FABERJ agora voltou com a ênfase em educação religiosa, né? No curso de teologia, né? Isso, a gente na nossa nova matriz para esse ano de 2023, a gente colocou ênfases, né? Então, hoje eu posso ter um curso de teologia e aí eu faço algumas disciplinas a mais focada numa determinada ênfase, e uma dessas ênfases é a educação cristã, né? Então, e o desejo, obviamente, é que haja nessas ênfases uma formação em educação cristã. Hoje a gente não tem o educador cristão reconhecido pelo MEC, é um curso livre, né? No entanto, a gente com essa nova matriz vai ser um teólogo com especialização em educação cristã, né? Então
Aí agora a gente faz um corte, aí faz um arrasta para cima, se Isso inscreve aí. na Faberge, né? Vem estudar aqui com a Entra lá no gente. nosso Tem site. cupom agora de desconto. Rapaz, isso aí a gente dá um jeito, né? Puxa vida. Assistiu o podcast, fala lá, ó, assistiu o podcast, quero um cupom de desconto. Um cupom de desconto. Nós vamos dar um jeito. Aí, ó, tá vendo? Mas às vezes a gente fala, né, do nosso meio batista, né? A gente tem a Faberge aqui no estado do Rio, né? Temos seminários locais, em alguns até a Faberge tem parceria também com eles. Mas eu acho que os cursos de teologia da Faberge, eles não são só para batistas, né? É para todo mundo. Então, às vezes a gente está falando aqui, tem um colega pastor da Assembleia, da Presbiteriana, da Metodista. Eles têm que entender, e todo mundo tem que entender isso, né? A formação, ela é básica para todo mundo. Isso. Né? É claro que se você vai para uma faculdade batista, você vai ter a história dos batistas. Você vai ter que encarar isso. Se você veio da Assembleia, nós não vamos falar a história da Assembleia, vai ser a história dos batistas. Mas a formação, ela é importante para todo mundo. Né? A formação do educador religioso, e toda a igreja pode usufruir dessa formação, né? Pode certeza. trazer essa pessoa para a sua realidade, né? A gente tem um compromisso aqui com a cidade, né? Não é um compromisso oficial, mas a gente acabou assumindo, porque nós somos o único curso presencial em teologia em campus, faculdade reconhecida pelo MEC, né? Então, nós somos a única faculdade presencial aqui. E aí, então, a gente tem estudantes da presbiteriana, nós temos assembleianos, temos igrejas, alunos de outras comunidades, né? Exatamente, né? Isso. Mas a gente está ali para ensinar teologia, né? Como o irmão falou, é óbvio que por sermos uma faculdade confessional da denominação batista, existem coisas que nós vamos apontar para aquilo que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com os nossos valores, os nossos princípios e a nossa identidade. Mas nada que prejudique o aprendizado de um aluno de outra denominação, entendeu? Então, nós, inclusive, temos conversas aqui com lideranças daqui da cidade, de outras denominações, para que a gente possa estreitar os laços para possíveis parcerias, né? Para a gente poder apoiar os nossos irmãos de outras denominações também, para estudar junto com a gente. E como o senhor também já falou, muito bem dito, a teologia ela não é exclusiva para o pastor, né? A teologia é para quem também tem interesse em estudar, em se aprimorar, se aperfeiçoar, conhecer um pouco mais, ou até se preparar melhor para exercer outro tipo de ministério dentro da igreja, né? E a gente está aberto para isso. Temos também pessoas nesse sentido, né? Aí tem uma armadilha, né? Tem uma armadilha? Tem uma armadilha. Porque eu tive na minha época de seminário alguns amigos que chegavam lá dizendo assim, não, eu só vim aqui para ter mais conhecimento, para poder ensinar melhor na escola bíblica. Então tudo pastoreando. Tudo pastoreando, entendeu? Todo mundo que chegou com esse discursinho lá ficou pastoreando. Alguns que não chegaram hoje não estão pastoreando, estão exercendo outros ministérios dentro das igrejas, né? Mas quem chegou lá com esse discurso ficou preso. Né? Eu lembro que lá na Favapar tinha uns 3 ou 4 casos de pessoas que vieram assim, não, eu vim mais para conhecer e tal, mas não sei o que Deus quer para mim, não sei o que, agora estão tudo pastoreando. Tudo pastoreando, né? Então, isso é uma armadilha, A gente vê aquele menino, vai lá, estuda mais um pouquinho, vai ser bom para vocês, daqui a pouco tá lá preso lá nessa armadilha. Entendeu? Jeito, Mas eu acho que isso é importante, né? O conhecimento não ocupa espaço. Isso. Né? Livros até ocupam espaço, né? Às vezes a gente não pode comprar porque já está lotado em casa. Mas o conhecimento não ocupa. Né? E se você pudesse aprimorar, se você pudesse atualizar, eu digo o seguinte, pastor, não dá, como eu vim de uma área, na área de programação, em que o aprimoramento tinha que ser uma constante, né? Você não podia... Ontem até estava conversando com o esposo lá da Tânia, falando assim, eu fiz um curso técnico de processamento de dados, que eu ouvi ele falando com um dos meninos lá, não, porque eu estudava COBOL, estudava DBase, né? Só que na nossa área as coisas se atualizam. A teologia não tem essa velocidade toda, né? Por
conta do tempo de reflexão, do tempo de história, da validação disso tudo. Mas a prática do dia a dia da igreja, ela precisa ser constantemente reavaliada. Exatamente. E aí entra aquele negócio. Eu não posso só avaliar isso pelo lado da empresarial, né, pelo lado administrativo. Eu tenho que me atualizar também nas questões pedagógicas. Exatamente. Qual é o melhor método que eu posso usar hoje? Qual é o melhor recurso? A gente não abordou aqui, mas você também é psicólogo. Sou, né? Psicólogo clínico de atendimento. Né? Hoje provavelmente não está conseguindo atender mais ninguém. Tá difícil. Mas olha, são coisas que tem que entrar na balança do pastor, do líder. Ele tem que equilibrar um lado administrativo, o lado pedagógico, o lidar com as emoções, até porque muito me fugiu a palavra agora, mas da questão de gerenciar as pessoas, de lidar com as pessoas, tem a ver com o emocional, né? Gestão de pessoas, né? Tem a ver com isso, de entender o momento de cada um, a realidade de cada um. Né? E não dá para você ficar parado, você tem que se atualizar. Não tem jeito. E até porque as pessoas com que a gente lida, elas estão no mundo também, né? E as coisas estão acontecendo. E elas estão vivenciando coisas. A gente não vive dentro de uma bolha, dentro da nossa igreja, das nossas igrejas. Então, é fundamental esse crescimento, essa maturidade, essa reflexão, para que a gente possa crescer. Como o pastor falou, a teologia enquanto história, né, enquanto construção teológica, ela é lenta nas mudanças. No entanto, na sua prática, as mudanças são rápidas, né? As mudanças acontecem a todo momento. Então, isso é uma virtude da palavra de Deus, que eu lembro da frase do Stott, né? Que o Stott diz que o evangelho ele é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então, e a gente precisa fazer essa conexão, né? Um evangelho que é atual, mas com a necessidade, com a vivência que as pessoas estão passando nos dias de hoje. E a FABERJ, a gente tem buscado trabalhar nesse sentido, né? Então, a gente vai lançar agora alguns cursos livres também, curso rápido, né? E a nossa ideia é sempre trabalhar como que eu posso auxiliar liderança da igreja, como que eu posso, os crentes da igreja, os cristãos, como que a gente pode auxiliar eles de forma que eles amadureçam no seu conhecimento na fé, na sua vivência na fé, mas que eles também possam ajudar outras pessoas, auxiliar outras pessoas no seu crescimento, né? Então, a nossa ideia é que a FABERJ, a gente está nesse processo de reestruturação, mas o que a gente quer é que a FABERJ alcance todos os públicos, que a gente seja também um instrumento para auxiliar as igrejas nisso, né? Com certeza. A FABERJ tem uma história Exatamente. muito grande, né? Comemorando 60 anos esse ano, 60 anos. Dia 12 de setembro vai ser o nosso culto, né? O aniversário foi em março, mas dia 12 de setembro a gente vai celebrar o aniversário aí com uma grande festa. Que bom, que bom. Pastorzão, a gente está terminando, né? Uma hora é pouco, né? Pouquíssimo. Uma hora é muito pouco tempo. Mas eu sempre tenho feito uma pergunta para o pessoal aqui que tem vindo, que tem participado, né? E antes de eu fazer a pergunta para o pastor, quero te pedir, curta aí, né? Compartilhe, né? Siga o nosso canal aí do Instituto Frutos. Eu gosto de falar isso, eu estou aprendendo a falar isso, né? Então não deixe de curtir, não deixe. O jabá, senão, né? para aqui, né? Então, eu sempre pergunto o seguinte: o que você gostaria de falar pro Samuelzinho de 20 anos atrás? Você é um garoto ainda, você é novo. Mas vamos dizer, de 15 anos, 20 anos é muito. O Samuel de 15 anos atrás, dessas vivências todas que você tem tido na área de ensino, na área de aprendizagem, que você acha o seguinte: se eu voltasse lá no tempo, se eu entrasse naquela DeLorean lá do filme, né, eu pudesse ir lá, eu ia dar essa dica para o Samuel, porque isso iria poupar muito tempo para ele, iria ajudá-lo a entender algumas coisas. O que você voltaria para você se falar lá atrás? Legal.
Pastor, eu acho que eu diria para mim mesmo, há 20 anos atrás, sobre invista mais no seu aprendizado, no conhecimento, né, da palavra, leitura da palavra, estudar a Bíblia com coração, com vontade, com desejo. Invista mais em ensinar outras pessoas, né? Eu acho que eu fiz pouco, né, 20 anos atrás. Então, porque o aprendizado também tá quando você ensina outros, né? Você aprende muito. E talvez acho que o mais forte para mim seria ouça as pessoas com experiência, sabe? Escute, aprenda com quem tem para te ensinar. Né? Não ache que você sabe tudo e que você não precisa da ajuda de ninguém. Aprenda que as pessoas têm para ensinar, inclusive aquelas que em boa parte você discorda. Você tem muita coisa para aprender com elas também. Todo mundo tem algo para ensinar que pode ser gratificante na sua vida, né? Independente de você concordar com tudo que ela fala ou não, independente de você concordar com os métodos ou não, ela tem alguma coisa para te ensinar. Então, aprenda com ela. Que bom, que bom. Esse seria Iria voltar para poder dizer isso pro Samuelzinho. Exatamente. Na época o Samuelzinho tinha cabelo comprido também? Não teve cabelo comprido, não. Pelo menos eu tive aquele estilinho chutãozinho chororó, entendeu? Mas usou brinco, Samuel usou brinco. Samuel usou brinco. Nem tem mais o furo, né? Não, Já foi. Meu querido, onde é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Qual é o seu Instagram? Onde que o pessoal te encontra aí? O meu perfil é samuelpinheiro.a. Né? Então no Instagram vai estar lá, no Facebook é Samuel Pinheiro Almeida, né? Então que é o meu nome completo, também vai estar lá. E eu criei o perfil no Instagram, mas eu quero começar a produzir conteúdo, falar de vida, né? Então, como eu sou envolvido com teologia, com música, com psicologia, eu quero fazer uma mistura disso tudo aí, começar... Tem que fazer, vale a pena. Então, vou falar um pouco sobre essas coisas. Eu criei o perfil, mas ainda não postei nada. Eu, Samuel Pinheiro, né? Então, eu tô numa fase terminando o meu mestrado, então o tempo que eu tenho, eu tô dedicando a isso, sabe? Mas aí depois vou começar... Daqui a um tempo a gente vai ter material ali, então Samuel Pinheiro. Isso, eu, Samuel Pinheiro. Inclusive, até o meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado, eu tô falando sobre aconselhamento e o produto final do meu mestrado vai ser um material para ajudar pessoas a ajudarem outras pessoas com problema em pornografia, né? Então, que é um problema bem recorrente nos nossos dias hoje também, que tenho percebido a necessidade da gente trabalhar. Eu já tive um problema com isso. Um dia a gente pode até falar sobre essa história. Vamos ter que marcar outro dia. Vamos marcar, vamos sim. Vai ser um privilégio poder compartilhar. Mas aí agora também quero ajudar outras pessoas a ajudarem outras pessoas também, né? Que benção, que benção. E aí eu vou falar sobre isso lá também. Amém. Meu pastor, foi um prazer te receber aqui, né? Vamos marcar outras conversas, com certeza. Vamos. Né? E você que está nos acompanhando aí, siga o pastor Samuel Pinheiro lá nas redes sociais. E eu não sei se está aberto ainda, mas eu vou te dar uma dica também. Faça contato para shows. Né? Pastor é um excelente músico, canta muito bem, toca o seu violão ali, então é uma bênção, né? Joga na teologia, na educação, na psicologia, na administração e na área de música. É quase um Pelé em nosso meio, né? Que Pelé foi até pro gol, né? Um goleirão. Então, mas você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Né? E não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. É muito bom ter você junto. Siga as nossas redes sociais, Instituto Frutos. Você é muito bem-vindo. Nossos materiais estão ali, também no site www.ifrutos.com.br. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida.